Salmo 122 nos ensina algo muito importante na vida cristã, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos, depois desses 15 dias que nós tiramos de férias. E em nome da minha família, eu quero agradecer à igreja pelo carinho, porque foram férias antecipadas, né, irmão Henrique? Que a igreja me concedeu. E eu louvo a Deus, porque estávamos precisando disso, né? E me perguntaram, né, pastor, o senhor está moreninho? Eu falei, não, estou vermelho. Quando você fica muito tempo no sol, você fica vermelho, né? Mas eu louvo a Deus porque foram momentos agradáveis, momentos abençoadores para mim e para minha família. E assim eu quero deixar claro a essa igreja o quanto vocês nos abençoaram nesse período de 15 dias. Se os irmãos se lembram, daqui a 2 dias vai completar 1 ano que eu estive aqui com a minha esposa e minha filha, né? Porque foi no dia 21 de janeiro do ano passado que nós estivemos aqui pela primeira vez pregando. E naquele exato momento foi um momento de muita crise diante de Deus, para entender a vontade dEle em sair de Ouro Branco para estar aqui com os irmãos. E eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me concedeu em poder pastorear esta igreja. Tenho muito orgulho de poder dizer que eu sou pastor da 2ª Igreja Batista em Petrópolis. Uma igreja que ama, uma igreja que trabalha, uma igreja que é temente ao Senhor. Uma igreja que está na expectativa da volta de Jesus Cristo, o noivo dela. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesta manhã, em que iremos celebrar a ceia do Senhor. No Evangelho de Lucas, o médico amado, no capítulo 23. Quero ler a princípio o verso 34, 43 e 46. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34, 43 e 46. Assim nos ensina a palavra do Senhor. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E eles então dividiram as roupas, tirando sortes. Verso 43. E Jesus lhes respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Verso 46. E Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem realizado neste lugar. Nós cremos que o Senhor começou uma boa obra aqui em nossas vidas e há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Cremos também, Senhor, que quando a tua palavra é lida e explicada, é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, aqui está uma narrativa do Calvário. E a Bíblia diz, versículos antes desse texto, que nessa trajetória até o Gólgota, Jesus carregou a cruz, e ela era demasiadamente pesada, porque a essas alturas, Jesus já estava profundamente machucado, como você encontra em João, capítulo 19, versículo 3. Meus irmãos, é nítido ver dentro do texto que Jesus estava muito fraco, por isso que ele tombou debaixo da cruz. Ele não conseguiu carregar fisicamente aquela cruz. E você acha isso no capítulo 23 de Lucas, verso 25 e o verso 26. Acredita-se que Jesus, ele teve hemorragias no crânio por causa das pancadas que ele recebeu, como você vê também em Mateus capítulo 27, versículo 30. E foi então, meus queridos irmãos, que os soldados forçaram um certo homem que estava passando por ali, chamado Simão Cirineu. E ele carregou a cruz até o Gólgota. E ali na cruz, fraco, machucado, Jesus foi crucificado entre 2 salteadores. Foi um palco de vergonha, um palco de horror. Foi um lugar de tortura indescritível, porque a morte de cruz era uma morte lenta, de dores terríveis. E ainda mais,
com a posição que ficava aos pés naquela cruz, que era uma posição de lado. Normalmente as pessoas mostram o Cristo crucificado com um prego no peito do pé. Mas se os irmãos observarem nessa foto, verão, dentro da arqueologia foi encontrado aqui pés de crucificados. Então era colocado bem na lateral. Vocês conseguem imaginar a dor que Jesus não sentiu? A dor que um crucificado não sentia? Meus irmãos, a morte na cruz proporcionava cãibras terríveis e uma sede insuportável, uma falta de ar terrível, porque os braços ficavam esticados e a pessoa tinha que forçar para respirar e voltar à posição anterior. E para mim aqui está o ponto principal desta mensagem na manhã que nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Porque a pergunta que temos que responder é: quais foram as reações de Jesus lá na cruz? Quais foram as reações de Cristo naquela cruz? Interessante que a história já revelava que pessoas crucificadas deliravam por tamanha crueldade e dor. Normalmente, a pessoa quando era crucificada, ela começava a blasfemar, porque ela estava já ficando fora de si. Muitas pessoas começavam a xingar os seus executores, rangiam seus dentes de ódio para com aquelas pessoas que ficavam ali rindo delas enquanto elas estavam morrendo. Mas e Jesus? Qual foi a reação de Jesus naquela cruz? Meus queridos irmãos, o que é incrível que Jesus fez da cruz um palco de total serenidade. Jesus fez da cruz um lugar de total equilíbrio. Jesus fez daquele momento da cruz um lugar de total controle da situação, mesmo na dor que ele estava sentindo, que não era só física, mas era espiritual, porque ele estava carregando o meu, o seu e o nosso pecado. Meus irmãos, na cruz, Jesus fez daquela maldita madeira rústica num perfeito púlpito para pregar o evangelho verdadeiro. Porque foi ali, naquela cruz, naquele púlpito de dor, que Jesus proferiu suas últimas palavras de uma pregação marcante e transformadora. E acredito que você já deva ter estudado muito a respeito dessas palavras de Cristo na cruz, que ao todo somaram-se 7 palavras, 7 discursos. Talvez você diga: pastor, sermão de 7 pontos no primeiro dia depois das férias. Sim! Os irmãos estavam com saudade? Eu também, então marque 1h30, tá, Júlia? Calma, irmãos, vai ser rápido. Foram discursos de Jesus que até hoje têm impactado a história da humanidade. Se você olhar no Evangelho de Lucas, capítulo 23, lá você encontra 3 palavras de Jesus na cruz, que não é registrado nos outros evangelhos. Em João, capítulo 19, mais 3 palavras que também não foram registradas nos outros evangelhos. E em Marcos e Mateus, nós encontramos apenas uma palavra, porque foram as mesmas palavras, no total de 7 palavras. 7 palavras proferidas no momento de angústia e de dor. E meus irmãos, as reações de Jesus naquela cruz têm muito a nos ensinar nesta manhã. Tem muito a nos ensinar na nossa carreira cristã. Tem muito a nos ensinar como nós temos vivido a vida cristã no dia a dia. É por isso que eu quero pensar com os irmãos dessas 7 palavras. A primeira palavra que Jesus disse na cruz é uma palavra que para mim me ensina o que é o perdão. Vamos falar juntos? É uma palavra que nos ensina o que é o perdão. Lucas 23, verso 34, está registrado então esta primeira palavra. Jesus disse o quê? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele e tiraram sortes. Meus irmãos, eu acho isso aqui incrível, porque a primeira palavra proferida por Jesus na cruz não foi uma palavra de vingança, não foi uma palavra de ameaças, não foi uma palavra de juízo. Jesus também não falou nada contra os seus acusadores, aqueles que por inveja e ciúme o condenaram. Jesus não deu uma palavra ali na cruz contra eles. Nem mesmo Jesus citou nenhuma palavra contra Pilatos, que covardemente o condenou. Meus irmãos, Jesus também não falou contra os seus algozes, os soldados romanos que o machucaram. E até chegar naquela cruz, Jesus foi realmente ferido demais. Crucificaram Jesus naquela madeira rústica da cruz.
Vocês conseguem imaginar como era aquela madeira? Não era uma madeira polidinha, lisinha, como se faz em muitos teatros na época da Páscoa. Não, era uma madeira rústica, cheia de pontas. E aquilo com certeza fincava nas costas do crucificado até ficar em carne viva. Meus irmãos, Jesus não disse uma palavra contra essas pessoas, muito menos contra aquela multidão que zombava dele por influência dos sacerdotes, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e nós creremos em ti. Irmãos, Jesus não pagou o mal com o mal, pelo contrário. Jesus naquela cruz, no palco de horror e de dor, ele pediu perdão a Deus para as pessoas que tinham feito tamanha atrocidade, covardia contra ele. E tem mais, preste atenção. Jesus atenuou a culpa dos seus algozes, ou seja, Jesus disse a Deus: Deus, meu Pai, eles não sabem o que estão fazendo comigo. Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? Que se Jesus naquele momento de dor pediu a Deus o perdão para os seus algozes, para aqueles que o feriram, então que direito eu e você, que temos dito sempre com alto e bom som que somos crentes em Jesus, que direito que nós temos de querer retaliar pessoas que nos fizeram ou nos fazem mal? Que direito nós temos? Quem de nós pode guardar mágoa diante daqueles que falaram mal da gente pelas costas? Ah, pastor, mas fulano acabou comigo. E daí? Deixa essa pessoa com Deus. Jesus é o maior exemplo de perdão. Quem de nós pode decidir não conversar mais com aquela pessoa porque sentimos que fomos ofendidos ou humilhados ou despojados dos nossos direitos por causa dela? Quem de nós podemos decidir não ter mais relacionamento com certas pessoas porque nos sentimos desonrados pela atitude daquela pessoa? Quem de nós? Meus irmãos, o primeiro sermão de Jesus na cruz nos ensina a viver o perdão. E se eu e você não perdoarmos quem nos ofendeu, a gente não pode ser chamado de discípulo de Cristo, porque só consegue perdoar, só consegue viver esse perdão diário quem experimentou o perdão de Deus em Cristo e é uma nova criatura. Quem sabe você não precisa perdoar alguém aqui nesta manhã, e você está protelando, e você está adiando esse momento, e Deus não vai poder te abençoar enquanto você não gerar perdão. Esta foi a primeira palavra. A segunda palavra de Jesus naquela cruz foi uma palavra de salvação. Vamos falar juntos? Uma palavra de salvação. Lucas continua dizendo no capítulo 23, agora o verso 42 e 43, o seguinte: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Eu acho interessante, irmãos, olhar esse texto. Jesus estava aqui crucificado, ao lado então dele estavam dois bandidos. E o que é interessante observar, que Mateus vai nos ensinar que ambos blasfemaram de Jesus desde o começo, tanto da direita quanto da esquerda. E Jesus ficou naquela cruz por cerca de provavelmente 6 horas. Irmãos, 6 horas pode parecer pouco tempo para a gente, mas para quem estava crucificado era uma eternidade. Vocês conseguem imaginar o quanto Jesus estava ali sofrendo dores, cãibras, falta de ar e sede? E de repente, meus irmãos, com o passar das horas, aquele ladrão da direita percebeu a serenidade de Jesus diante de tamanha dor. Percebeu as blasfêmias contra Jesus que vinham de baixo para cima e dos lados, porque ele mesmo blasfemou. Ele percebeu as palavras de Jesus pedindo perdão ao Pai para todos os seus algozes. E ele começou a ver aquilo. Ele percebeu que Jesus em momento algum reagiu com desejo de vingança. E o coração daquele homem começou a se quebrantar. Ele começou a ver esse homem que é diferente. Ele não é qualquer pessoa. E de repente ele começa a repreender o seu outro parceiro da esquerda, que continuou blasfemando de Jesus, e ele disse para aquele homem: você nem ao menos serve a Deus. Nós, na verdade, merecíamos estar aqui neste castigo, mas este Jesus, mal algum ele fez para que estivesse aqui crucificado. E foi ali que ele percebeu que Jesus não era só inocente. Ele percebeu que Jesus era o próprio Rei da Glória, a ponto dele dizer: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E é bom deixar claro aqui que a palavra vieres é a palavra correta e não entrares. Talvez você esteja vendo na sua Bíblia aí a palavra entrares no seu reino.
Mas a expressão da língua grega aqui é a palavra erkomai. E erkomai é retornar ao lugar de origem. Erkomai, retornar ao lugar de origem. Ou seja, o que esse ladrão reconheceu é que Jesus estava morrendo e voltando ao reino que ele já reinava. E o que Jesus então responde para ele? Foi o segundo discurso na cruz. Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará desfrutando das benesses celestiais comigo no paraíso. E preste atenção, esse ladrão foi salvo na última hora da sua vida. Este homem entendeu que Jesus era inocente. Este homem entendeu que Jesus era rei. Este homem entendeu que só Jesus poderia salvá-lo do pecado, da justiça e do juízo. E foi assim que ele clamou a Jesus na última hora da sua existência. E eu vejo pelo menos aqui 3 lições rápidas. A primeira, que a salvação é pela graça. Vamos falar juntos? A salvação é pela graça. Irmãos, se a salvação fosse pelas obras, este homem jamais poderia ter sido salvo. Porque ele teve uma vida de total ilegalidade. Este homem viveu longe dos princípios da lei de Deus. Este homem viveu uma vida toda como transgressor da ordem social. Este homem viveu uma vida matando, roubando, violentando pessoas, desrespeitando leis. E Jesus estava dizendo para ele, não importa o que você fez. Não importa por onde você andou, porque se você agora reconhece que é pecador e que eu sou filho de Deus, você receberá a salvação e salvação eterna. Isso chamamos de graça. Segunda lição, a salvação é imediata, é hoje. E aqui eu fico espantado com as chamadas testemunhas de Jeová. Me desculpe se você já fez parte, ou tem alguém que faz parte, ou faz parte. Mas aqui está uma palavra grega usada por Jesus, que significa, é a palavra semeron. E semeron é neste mesmo momento. Ou seja, eu te digo, nesse mesmo momento estarás comigo no paraíso. Não é, eu te digo hoje, vírgula, que um dia estarás comigo no paraíso. Não é isso, não tem essa vírgula. É como aquele pastor que viu uma pessoa pichando no muro da igreja, dizendo, matar o pastor não é pecado. E aí prenderam o camarada, porque viram que ele estava lá com a latinha e pichando. Ele estava com raiva do pastor. E na verdade a história não fala do pastor, mas eu vou falar da minha classe, né? Não sei se você já ouviu falar sobre essa história. Era padre, mas eu vou falar de pastor. E de repente o rapaz então foi preso, e lá ao ser condenado, o advogado chegou para ele e falou, você é louco? Como você picha o muro da igreja e todo mundo pega você no flagra, falando aquilo. Ele falou, eu não gosto do pastor, ele não é mais melhor de bom na minha vida, não. Eu falei, mais melhor de bom? Já sei o que eu vou falar. Meritíssimo, por gentileza. O meu cliente aqui estava defendendo o pastor. Ele gosta do pastor, não é? Eu gosto, claro que eu gosto. Por quê? Como você diz isso? É que ele só esqueceu de colocar uma vírgula, ele não é muito bom da língua portuguesa. Ele disse, matar o pastor não, vírgula, é pecado. Olha como que muda. Mas matar o pastor não é pecado, mas se colocar uma vírgula, matar o pastor não, vírgula, é pecado. As testemunhas de Jeová colocam nesse texto uma vírgula. Por isso eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Esse estarás pode ser qualquer dia, um tempo, não sabe, algo incerto, mas não é isso que está no texto grego. É por isso que a palavra semeron significa, é neste mesmo momento, agora, na hora que você fechar os olhos, você estará comigo lá no paraíso. Irmãos, aqui a ideia é passar a eternidade com Cristo. Não é você morrer e ir para um purgatório, não é isso. Não é você morrer e reencarnar, 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 até ser purificado, não é isso. Não é depois da sua morte alguém fazer uma missa do 7º dia em favor da sua alma. 1000 vezes não. Isso não é bíblico. Isso é invenção humana, doutrina demoníaca. Meus irmãos, nada disso salva um ser humano. Se uma igreja puder fazer missa em favor da alma de alguém, para que Cristo morreu na cruz? É só pagar bem um padre ou um pastor para orar em favor da alma de alguém e pronto, está resolvido. Jesus salva o homem e a mulher, e a salvação de Jesus é imediata, é única, é intransferível. Louvado seja o nome do Senhor, mas a salvação somente está em Cristo. É por isso que esse ladrão foi salvo, naquele momento, imediatamente, e logo que morreu, já foi para o céu, e viveu para sempre, como estará para sempre vivendo. A terceira lição aqui, que a salvação é estar com Cristo. Irmãos, salvação é ter comunhão com Cristo.
Salvação é desfrutar da presença de Jesus no seu reino por toda a eternidade. Porque este reino da graça que nós vivemos, a igreja faz parte deste reino. Muito em breve, nós vamos viver no reino de glória para todos sempre. Vamos estar na presença do Senhor glorificado, o Senhor que nos salvou, o Senhor que nos deu tão grande amor naquela cruz. É por isso que o segundo discurso de Jesus foi um discurso de salvação. Talvez hajam pessoas aqui nesta manhã que não têm certeza da sua salvação. Talvez você não sabe para onde você vai depois que morrer. Eu quero dizer para você que você pode sair daqui neste exato momento, salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Porque Jesus está aqui entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. É você pôr a sua fé em Jesus, não na sua religião. A sua religião não vai te salvar, nem a minha. A Igreja Batista jamais salvará alguém. Quem salva é Cristo, o Cordeiro de Deus. Se você pôr sua confiança em Jesus, se você clamar a Jesus, Ele te ouvirá, Ele te salvará, Ele vai continuar cuidando da sua história. Irmãos, Jesus cuidará de nós não como um crucificado, mas como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como seu advogado, como seu intercessor jurídico, como aquele que venceu a morte e é vitorioso para sempre. Esse é o Cristo que nós cremos. O segundo discurso de salvação. Terceiro discurso de Cristo na cruz foi uma palavra de cuidado. Vamos falar juntos? Uma palavra de... João 19 agora vai falar daquilo que Jesus estava expressando na cruz. Verso 26 e o verso 27. João 19 diz, verso 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, tu serás a corredentora do universo. Ah, não é isso não? Mulher, tu serás a mãe de Deus a partir de hoje. Ah não, o que diz aqui? Eis aí teu filho. Verso 27. E depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo começou a adorar Maria. Ah não? Recebeu-a em sua casa. Irmãos, aqui está uma palavra muito mal compreendida no meio cristão. Em momento algum, Jesus colocou Maria acima de João ou acima da humanidade. Meus irmãos, em momento algum, Jesus colocou Maria como sua corredentora, ou sua intercessora, ou sua medianeira entre os homens e Deus. Não existe isso aqui no texto, em momento algum na Bíblia. O texto é claro em dizer que essa terceira palavra de Jesus foi uma palavra de preocupação. Preocupação com os cuidados para com a sua mãe biológica, chamada Maria. E eu fico impressionado com essa palavra de Jesus. Porque como pode alguém que estava sendo crucificado, que estava passando pelo pior momento de dor, normalmente o anseio de pessoas assim é se preocupar consigo mesmo, é se preocupar de um jeito de escapar daquela situação como crucificado. Em nenhuma situação você vai ver a história, alguma pessoa crucificada, sangrando, sem força, sem ar, fraco, abatido, se preocupando com alguém. Jesus poderia se preocupar em cuidar de outra pessoa. Todo crucificado vivia no estado de autocomiseração, se sentindo exatamente a pessoa mais abandonada. Eu estou sofrendo, não vão fazer nada por mim. Só que com Jesus isso não aconteceu. Jesus estava aqui agora demonstrando uma preocupação com os cuidados para com a sua mãe. Irmãos, é interessante que o único discípulo homem que estava ali na frente da cruz era João, o apóstolo amado. E aí Jesus fez esse terceiro discurso falando isso para ele. E eu vejo que Jesus, preocupado, porque pela lei judaica ele era o filho mais velho e José já era falecido. Então, pela lei, Jesus era o responsável legal de cuidar da sua mãe e de cuidar dos seus irmãos. Agora lembram, nós estudamos aqui sobre Tiago, os irmãos de Jesus não criam nele, inclusive Tiago, que só vai acreditar em Jesus depois da sua ressurreição. É por isso que Jesus confiou a vida da sua mãe aos cuidados de João, que tinha provavelmente em torno de 18 a 20 anos no máximo de idade. Era um jovem apóstolo. E diz a história que quando João foi pastor da igreja em Éfeso, lá na Ásia Menor, Maria estava morando em Éfeso porque ele estava cuidando dela. Ou seja, João levou a sério essa ordem de Jesus de cuidar da mãe biológica dele, não divina. Jesus não tem mãe divina.
foi mãe biológica. Mas a pergunta é, o que podemos aprender com essa palavra de Jesus para sua mãe? Eu queria fazer algumas perguntas rápidas aqui. Quem ainda tem a sua mãe viva hoje? Olha, bastante gente, né? Agora a segunda questão. Quem ainda tem a sua mãe viva, sinta-se privilegiado. Mas quantas dessas mamães moram fora da cidade ou do estado do Rio de Janeiro? Não mora aqui no estado do Rio, olha só. A maioria mora aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, irmãos, eu falo aqui uma palavra de amor. Não passe mais de uma semana sem ligar para sua mãe. Pelo menos uma vez por ano, vai visitar a sua mãe se ela mora longe. Não importa onde ela mora, você precisa ir lá. Ver se a sua mãe está bem. Ver se a sua mãe ou seu pai estão precisando de alguma coisa. Façam isso enquanto vocês têm seus pais, porque não adianta depois ficar chorando lá no túmulo, dizendo, ai, como eu amava vocês. Veja se seu pai ou sua mãe estão bem emocionalmente, se querem conversar. Porque lá na cruz, Jesus estava nos ensinando que vida cristã implica em zelar um pelo outro. Mas ninguém precisa de mais cuidado do que aqueles que nos geraram, ou seja, os nossos pais. Nós precisamos zelar pela nossa família. Mas quando eu digo zelar, é diferente de carregar a família nas costas. É diferente daquele marido que deixa a esposa para ficar sempre cuidando da mãe ou cuidando do pai. Está errado. Como assim, pastor? Está errado. Sua obrigação hoje é cuidar da sua esposa. Sua obrigação é cuidar do seu esposo. Depois você vai cuidar dos seus pais, porque agora você é uma outra família. Na verdade, as pessoas estão confundindo as coisas. Você pode abençoar sua mãe, o seu pai, você deve honrar, zelar. Mas a grande questão é, você precisa cuidar e fazer deles pessoas que olhem para você, alguém que se preocupa com eles. Mas você não pode carregar a cruz deles, porque eles escolheram aquele caminho. Você tem que amá-los, mas você tem família. Muitos casais estão em briga hoje, porque marido e mulher estão cuidando dos pais, mas não estão cuidando um do outro. Pense nisso. O cônjuge é a sua responsabilidade. E Jesus na cruz deu esta lição de amor pela nossa família. E eu pergunto, como está a sua relação familiar? Como está a sua relação com seus pais? Como está a sua relação marido e mulher? Como está a sua relação com pai e filho, filho e pai? Genro, nora, sogro, sogra? Será que você não precisa pedir perdão a um deles nesta manhã? Será que você não precisa levar para eles a salvação em Cristo? Será que você não precisa também externalizar o seu cuidado para com eles, orar por eles, se preocupar com eles, não carregá-los nas costas, mas se preocupar de forma digna? Jesus deu esta lição na cruz, uma palavra de cuidado. Quarta lição, quarto discurso de Cristo na cruz, uma palavra de desamparo diante da dor ao ser imolado. Vamos falar juntos? Uma palavra de desamparo diante da dor ao ser imolado. Mateus 27, 46. E Mateus vai dizer assim: perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Marcos 15, 34, é a mesma expressão. E na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactane. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, vocês se lembram que eu expliquei aqui recentemente sobre esse texto? Essa citação de Jesus na cruz é uma citação do Salmo 22, estão lembrados disso? Só que o Salmo 22, a palavra hebraica aramaica que está ali, é a palavra azaftane. E a azaftane significa abandonar, é a palavra de Davi. Eu estou me sentindo desamparado, abandonado, azaftane. Mas a palavra que Jesus usou na cruz, mesmo citando o Salmo 22, não foi azaftane, foi zavactane. Tem um Z antes. E a palavra zavactane vem do verbo zavá, que significa sacrificar ou imolar. Deus meu, por que imolastes a mim? Seria mais ou menos essa expressão. Mas aqui não quero me deter nessa observação exegética. Mas eu quero pensar com os irmãos, que horas que Jesus utilizou esta palavra? O texto diz, foi na hora nona. Vamos falar? Foi na hora nona. O que seria a hora nona dentro da nossa hora hoje? 3 horas da tarde, às 15 horas. E aqui eu chamo a sua atenção, que a partir da 4ª palavra até a 7ª palavra, foram os últimos minutos da vida terrena de Jesus homem. Jesus estava morrendo. E essa 4ª palavra foi uma forma de desabafo, uma expressão de desamparo diante da sua imolação.
Irmãos, por que Jesus foi desamparado? Por quê? Por que Deus desamparou Jesus na hora mais difícil da vida dele aqui na terra? Será que Deus não amava o seu filho? Por que pai que desampara um filho ao ver que o filho está vivendo momentos de dor e momentos de morte? Todo pai e toda mãe vai querer estar do lado do seu filho nesta hora. Mas aqui que está o ponto-chave da vida cristã. Porque foi aqui que Jesus sentiu a dor espiritual de toda a humanidade. Foi aqui que Jesus se fez pecado sem ter pecado. É aqui que nós encontramos aquilo que é chamado pela teologia de morte expiatória de Cristo. Ou seja, é a ação do Pai, que não podia amparar o Filho, porque como diz o profeta Isaías, no capítulo 53, que foi Deus quem lançou sobre o seu próprio Filho a iniquidade de todos nós. É por isso, irmãos, que a cruz de Cristo não foi um acidente, mas foi um cumprimento da vontade de Deus desde a eternidade. Ou seja, Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para ser nosso substituto. Jesus marchou resoluto para a cruz como um rei que caminha para o dia da sua coroação. Meus irmãos, aqui eu vejo como é o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus por mim e por você. Porque a vergonha da cruz, a humilhação que Jesus passou, prova o quanto Deus nos amou, o quanto Deus nos ama. Expor o seu único filho ao ridículo por amor a mim e a você, sendo esbofeteado, cuspido, zombado. Mas Jesus fez isso porque estava no plano de Deus, por amor a você, por amor a mim. Ele nos amou e intensamente, louvado seja o nome do Senhor por tão grande amor. Jesus se tornou a expiação de nossos pecados perante Deus. Então Deus não podia tirar Jesus daquele momento. Deus não poderia tirar o cálice da sua ira sobre Jesus, porque se Deus fizesse isso, não haveria salvação. É por isso, meus irmãos, que Jesus bebeu sozinho aquele cálice da ira de Deus que eu deveria ter bebido, você deveria ter bebido. Foi exatamente isso que Paulo disse em Romanos 8. Deus não poupou o seu próprio filho, e ele fez isso por amor a mim, por amor a você. A justiça tinha que ser feita, alguém tinha que pagar o preço, e quem pagou foi o inocente. A lei foi cumprida, porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, só haveria remissão de pecados com derramamento de sangue de um inocente. É por isso que Deus precisou desamparar seu filho no ato da imolação. Será que dá para você entender e avaliar esse sacrifício de Jesus por você? Deus precisar esmagar o seu filho naquela cruz por minha culpa, por sua culpa. Então nós podemos concluir, meus irmãos, que não foram os soldados que mataram Jesus, não foi Judas que entregou Jesus por 30 moedas de prata, não foram os líderes corruptos do Sinédrio que mataram Jesus, não foram os insultos da multidão gritando: crucificam-no, crucificam-no. Não foi isso que fez Jesus ir para a cruz, mas foi Deus quem o esmagou, conforme disse Isaías 53, e fez por mim e por você. Irmão, Jesus não foi forçado a morrer. Jesus não foi obrigado a morrer. Jesus não foi à cruz por causa das brigas políticas de Roma. Jesus não foi para a cruz indefeso, que caiu nas mãos de um sistema político corrupto. Não, pelo contrário. Jesus veio para cumprir o propósito eterno de Deus. Jesus veio já ciente de que iria morrer. Ele veio para ir para a cruz e ter esta morte para nos dar um plano tão lindo de amor traçado para todos nós. Jesus veio voluntariamente. Ele se entregou por nós. Ele sabia que a cruz estava na sua vida. Não foram as circunstâncias, mas foi um projeto de Deus para nos transformar, para nos salvar, para nos livrar da morte eterna. Irmãos, que amor é este? Esse é o amor incondicional de Deus por mim e por você. Então na cruz, Jesus deu uma palavra de quê? De quê? Não ouvi. Ele estava dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me imolaste? Ele estava sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo. Quinto discurso. Jesus disse na cruz uma palavra de agonia. João 19, verso 28. O que diz ali? Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, o que ele disse? Tenho sede. Irmãos, normalmente quando nós comemos uma comida muito salgada ou muito doce, o que vem logo a seguir? Sede. Você começa a beber muita água porque você realmente exagerou. Agora imagine Jesus, desde quinta-feira,
sendo castigado, chutado, cuspido, humilhado, sem comer nada, sem beber nada. O tempo todo as pessoas zombando dele, batendo na cabeça dele. Os chicotes romanos que eram usados, feitos de pontas de ossos com pregos, eram usados não só para bater no flagelado, mas também para ao bater, arrancar pedaços de carne do seu corpo. Esse era o objetivo do chicote romano. Vocês conseguem imaginar o corpo de Jesus dilacerado, rasgado de alto a baixo? Jesus estava ali sangrando o tempo todo. Jesus não tomou um pouco de água em todos esses momentos. E agora imagine só, meus irmãos, depois de tudo isso que ele sofreu, ele fazer uma caminhada da fortaleza do pretório romano até o Gólgota, cerca de 800 metros a 1.200 metros de distância. E depois de tudo isso ainda ser pregado naquela cruz. Depois ele é suspenso naquele lugar e ali ele está derramando as últimas reservas de sangue. Ficou ali por 6 horas. Ele estava sem força. A sua boca já estava seca há muito tempo. E a pergunta que vem em nossas mentes é: por quê? Por que Jesus precisou passar por essa agonia? Por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus teve que mostrar que ele não era um espírito aqui na terra. Porque nessa época começou a se levantar uma teoria de que Jesus era 100% Deus. Daí criaram-se uma denominação chamada docetistas. Quem eram os docetistas? Aqueles que acreditavam que Jesus veio a este mundo, mas 100% Deus. Então foi tranquilo, ele foi crucificado na cruz, mas como vai crucificar Deus? Como vai crucificar um espírito? É por isso que o Evangelho de João traz uma narrativa do Cristo que veio em carne. O verbo se fez carne, a lança penetrou do lado e saiu água e sangue. Então a ideia de mostrar que Jesus era 100% homem também, não só um espírito. Era um homem que tinha sentimentos como eu e você. Era um homem que tinha necessidades como eu e você. Era um homem que teve sede, que teve fome também. Um homem que sangrou, que foi rasgado. E a dor física era tão intensa que ele, como qualquer ser humano, teve sede. E ele suportou tudo isso por mim e por você, para que pudéssemos também, não só ser perdoados, mas vivermos esse perdão uns para com os outros. É por isso que Hebreus pôde dizer com grande maestria, no capítulo 2, verso 3, o autor aos Hebreus disse, melhor dizendo: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como você e eu negar uma salvação tão incrível como esta? Como pode a pessoa fechar o coração e dizer que não quer saber de Jesus, que não quer saber desse perdão, que não quer saber dessa salvação, ou porque talvez não acredite nessa história? Que história é essa que impacta a história de muitas vidas por milênios? Meus irmãos, não há nenhuma religião no mundo que tenha uma história tão profunda de amor, de transformação que Cristo oferece. Como pode a pessoa não querer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador? Aquele que sentiu a mais profunda dor espiritual, física, emocional, por amor a mim e a você. E nesses momentos finais, os últimos minutos, Jesus sentiu sede. E foi aí que deram para Jesus vinagre. E Jesus não tomou. Alguns vão dizer: pastor, isso foi mais uma crueldade daqueles soldados romanos para com Jesus. E eu vou dizer que não, desta vez não. Se você ler Marcos capítulo 15, verso 23, Marcos 15, 23, você verá que aquilo ali era uma mistura de um anestésico que eles estavam dando para Jesus. Olha o que diz Marcos 15, 23. Ofereciam-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Sabe por quê? Era um anestésico. Na cultura romana era chamado de posca. Ou seja, uma bebida feita de água, vinho, mirra, vinagre. Essa bebida fazia parte dos equipamentos dos soldados romanos para aliviar a dor dos soldados romanos feridos. Era como se você fosse para um hospital hoje e a pessoa está com muita dor e ela tem que tomar morfina para tentar ajudá-la a superar aquela dor. Era um sedativo. Sedativo que era usado para ajudar os soldados, nunca um condenado. Agora esses soldados fizeram isso com Jesus por quê? Porque eles começaram a ver que Jesus não era culpado. Eles também estavam ali ouvindo a palavra de Deus por meio de Cristo. Eles estavam ali presenciando a morte de um inocente, a tal ponto que um centurião disse o quê? Verdadeiramente, este homem era inocente, filho de Deus. Irmãos, e Jesus não tomou aquela mistura porque ele queria passar por aquele momento de forma limpa, sofrer até o final a agonia que era minha, que era sua. Ele fez isso por amor. Então Jesus teve uma palavra de agonia naquela cruz.
tenho sede. Sexta palavra e penúltima. O discurso de Cristo na cruz foi uma palavra de vitória completa. João 19:30, vamos ler? E quando Jesus tomou o vinagre, ele cuspiu, não quis beber aquilo. Ele disse o quê? Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. É interessante que João registrou que Jesus disse essa sexta palavra e logo depois inclinou a cabeça e morreu. Mas o Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 46, nos mostra que antes de morrer, Jesus ainda disse uma sétima e última palavra. Qual foi? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, essa palavra que ele disse aqui agora, está consumado, foi a sexta palavra de Jesus na cruz. Sabe o que eu acho interessante? Que alguns que acharam que Jesus estava dizendo aqui que ele estava acabado, que ele estava derrotado, que ele estava arruinado. Meus irmãos, isso é ser ignorante ao texto sagrado. E eu já estudei com os irmãos aqui algumas vezes, quero relembrar, porque sempre tem alguém que às vezes não estava aqui no dia. Porque quando a palavra grega tetelestai foi traduzido, está consumado, Jesus gritou em alto bom som uma palavra que pelo menos tinha 3 sentidos muito fortes na língua grega, aqui para aquele contexto. Primeiro sentido, lembram? Era quando um pai designava um filho para uma tarefa, e aí o Edivaldo falava: Pedro, você vai ao Rio de Janeiro levar o pastor Wellington na praia. Ele precisa me dar uns mergulhos lá. Não, vai fazer um trabalho evangelístico, melhor assim, né? Aí ele vai e me leva lá, a gente faz o trabalho evangelístico, a gente volta e a gente prega Jesus, a água da vida, né? E aí muitas vidas se rendem aos pés de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Boa ideia, vamos fazer isso, né? Sem terno e sem gravata, por favor, né? Na beira do mar, né? E aí de repente o Pedro chega em casa: papai, está aqui a chave do carro, tetelestai. Ou seja, está consumado, eu cumpri a obrigação pela qual o Senhor me designou. Fiz a minha tarefa direitinho. A segunda ideia de tetelestai é quando alguém devia um dinheiro para saldar e quitava essa dívida. E aí então Júlio pagava aqui a dívida que ele tinha comigo, e aí eu carimbava no papel: está aqui, quitada a sua dívida, tetelestai. Aí ele colocava assim: aí gente, eu paguei minha dívida, não devo um centavo mais para o pastor. Tetelestai, eu não tenho mais nada a dever. E a terceira ideia, a tetelestai, é quando alguém comprava um imóvel, e ao terminar de pagar aquele imóvel, ele recebia a escritura daquele imóvel com a inscrição tetelestai, ou seja, agora é seu de direito e de fato, ou seja, é propriedade sua. Olha quanta coisa interessante que a gente pode ver de Cristo falar na cruz, a palavra está consumado, ou tetelestai em grego. E o que isso significa para nós? Significa que essa palavra de Cristo na cruz, antes de expirar, foi uma palavra de vitória. É porque Deus enviou o seu Filho para vir a este mundo, viver entre nós, pregar o perdão, transformar a vida daquele que estava destruído, para ser o nosso substituto na cruz, vencer a morte e nos dar a tão grande salvação. É por isso que Paulo disse em Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula da dívida que era contra nós, das suas ordenanças, ele então agora cravou-a na cruz, tirando do meio de nós, ou seja, despojou os principados e potestades, expôs ao ridículo o poder de Satanás e dos demônios, porque sobre eles triunfou em si mesmo, aleluia! Jesus triunfou, Jesus é vitorioso. É por isso que ao gritar tetelestai, está consumado, ele estava dizendo ao Pai e para toda a humanidade: a dívida foi quitada, foi pago para sempre, pelo meu sangue. Agora, aqueles que creem em mim serão propriedade exclusiva de Deus para sempre. Quando você então entende isso, você vai compreender como Paulo falou em Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, em Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso que nós podemos dizer sempre: Jesus é a razão da nossa vida. Vamos falar juntos? Jesus é a razão da nossa vida. Ele é triunfante. Satanás foi humilhado, Jesus é vitorioso. Irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente vê Jesus, o Filho de Deus, naquele lugar, dizendo para todos: eu cumpri o meu papel, eu morri na cruz, eu vim a este mundo, eu paguei a dívida que estava sobre a humanidade, eu vim a este mundo e agora eu tenho esse poder de fazer todos aqueles que não tinham mais nada, aqueles que estavam perdidos, serem propriedade exclusiva de Deus para sempre. Talvez você ache: pastor, mas eu não tenho valor,
Eu passei a minha vida inteira na bebida, nas drogas, na imoralidade. A minha vida não tem jeito sim, porque pelo sangue de Jesus, Ele pagou o preço que era seu para pagar. Pelo sangue de Jesus, Ele te comprou. Com preço de sangue, Ele pagou. E com Cristo, você pode dizer agora: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Esta vida destruída, esta vida que estava acabada, agora é uma nova vida. Agora é uma vida cheia da graça, da glória e do poder de Deus. É por isso que Paulo pôde dizer em Colossenses que nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus, e é o Deus da nossa salvação. É por isso que a cruz se tornou no símbolo maior da história da humanidade, a cruz vazia. Paulo disse isso em Gálatas 6,14, mas longe esteja em mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Irmãos, não há nenhum outro movimento, não há processo político, ideológico, nenhuma grande pesquisa científica, não há nenhum grande avanço social ou econômico, nada que possa se comparar à centralidade da mensagem da cruz de Cristo. Meus irmãos, a mensagem da cruz não tem apenas a ver com uma geração. A mensagem da cruz de Cristo, do Cristo da cruz, não tem a ver apenas com um sistema religioso ou com uma geografia em Israel, não apenas com um país ou com um planeta. A história da cruz de Cristo e a sua mensagem tem a ver com a história de todo o universo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, a cruz foi lugar de triunfo, e o túmulo vazio, a consequência disso, a vitória. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. A sétima e última palavra. A cruz, lá naquela cruz, Jesus deu uma palavra de entrega. Entrega total. Vamos falar juntos? Jesus deu uma palavra de entrega total. Olha o que diz então no verso 46 de Lucas 23. Jesus bradou em alta voz. Aqui a expressão bradar é gritar. Ele gritou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi a única força que ele ainda teve para encher o peito e gritar isso. E diz o texto que, tendo dito isto, ele expirou. Meus irmãos, o plano de salvação de Jesus na cruz não foi um plano B de Deus, mas foi um plano perfeito, incomparável, majestoso e glorioso. Quando Jesus disse anteriormente a sexta palavra, tetelestai, Ele estava dizendo: eu terminei a obra, Pai, eu estou voltando para casa. E só após esta última palavra que Jesus rendeu o seu espírito nas mãos do Pai e Ele morreu. Ele voltou para o seu reino de glória. Meus irmãos, esta sétima palavra de Jesus nos revela que Ele, Jesus, estava devolvendo a sua vida, ou seja, tudo que Ele tinha conquistado, devolvendo ao Pai. Jesus, com essa palavra, Ele colocou na mão de Deus, não só a sua vida, mas a minha história, a sua história, a nossa história para sempre. Jesus, como nosso intercessor jurídico, colocou a nossa carta de liberdade nas mãos de Deus. Ele colocou as nossas angústias, nossos medos, nossos traumas, nossas decepções, nossos erros, nossas quedas, nossos desastres nas mãos do Pai. É por isso que pelo sangue de Jesus, eu e você estaremos para sempre nas mãos de Deus, seguros, guardados, porque Ele cuida daqueles que são seus. Se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Só que eu e você já estamos na mão de Deus. Jesus nos colocou ali pelo seu sangue. Nós estamos guardados. Tanto é que em Apocalipse 2:1 diz que nós estamos nas mãos de Cristo para sempre. João 6,37, Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas talvez hajam pessoas aqui nesta manhã que precisam se entregar e se render a Jesus. E sua mãe e seu pai não podem tomar essa decisão por você. É você que precisa tomar. Seu marido ou sua esposa não podem tomar essa decisão por você. Essa decisão é sua, ela é intransferível. Talvez você entrou aqui nesta manhã e você estava precisando de uma palavra de libertação, de salvação, de restauração, de cura para a sua alma. Jesus, que pode fazer isso, está aqui. E Ele bate a porta do teu coração. E Ele diz: ei, eu morri na cruz por ti. O
que você faz por mim. Eu derramei meu sangue por você naquela cruz. Eu sofri por você, por amor a você. E o que você tem feito por mim? Talvez essa manhã você precise entender que as 7 últimas palavras de Jesus na cruz foram palavras direcionadas a mim, a você. Palavra de perdão. Você tem dificuldade com esta palavra perdão? Palavra de salvação. Você tem certeza da sua salvação? Palavra de cuidado, porque Ele mandou cuidar da mãe dele biológica. E Ele pede que a gente cuide também dos nossos. Palavra de desamparo, para nos amparar, porque Ele estava sendo imolado em nosso lugar. Palavras de agonia ao ter sede, porque Ele estava no nosso lugar. E Ele sentiu sede, porque Ele amava demais, como ama a você e a mim. E palavra de vitória completa, porque Ele terminou a obra de salvação. Tetelestai, está consumado. Mas Ele deu uma palavra de entrega total a Deus. É por isso que quando nós cantamos, tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo entregarei. Você tem entregado tudo realmente nas mãos de Deus? Você precisa entender o seguinte: se eu estou nas mãos de Deus, tudo que tenho, tudo que sou, já é dele, já está nas mãos dele. Eu estou seguro para sempre. Mas talvez você não tenha essa certeza. E Deus te trouxe aqui nesta manhã para que você possa ter essa certeza. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e quero conversar com você nesse momento para que você pense como está a sua vida diante de Deus. Deus não quer religiosos. Deus não quer pessoas presas em doutrinas, em dogmas. Deus quer ver você livre, liberto, lavado pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, seu Filho. E de repente você viveu uma vida inteira preso numa religião, preso numa denominação, preso em dogmas que foram feitas por homens, feitos por pessoas que eram religiosos. E você se tornou um boneco na mão de ventrílocos religiosos. Jesus veio para te dar liberdade. Você pode dizer: em Cristo eu sou verdadeiramente livre para sempre. Em Cristo eu posso ter a certeza de que a bebida não vai mais dominar a minha vida. Em Cristo eu posso ter a certeza que a imoralidade não vai dominar mais a minha vida. Em Cristo eu posso ter a certeza que o ódio, a mágoa, o rancor não vão mais dominar e direcionar a minha história. Porque em Cristo eu sou verdadeiramente livre. Eu tenho vitória completa. Se Deus fala ao teu coração e você entendeu isso perfeitamente, não resista à voz de Deus. Ele quer mudar a sua história, porque todo o sacrifício de Cristo na cruz foi para que você pudesse ter uma nova vida, uma vida perdoada, uma vida restaurada, uma vida revigorada, justificada, uma vida santa, para que o teu nome pudesse ser escrito no livro da vida e dali vai permanecer para sempre. As coisas velhas vão se passar na sua vida, porque em Cristo tudo se faz novo. Eu convido a igreja a ficar em pé. Antes desse momento que vamos celebrar a ceia do Senhor, eu preciso colocar a sua vida diante do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui, mas talvez hoje você precisa ter mais cuidado com os seus, com a sua família, a começar da sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, cuidar dos seus pais. Quem sabe você não precisa perdoar alguém hoje ou pedir perdão. Eu não sei por qual situação você está passando. Eu não sei dentro dessas 7 últimas palavras de Jesus, em quais delas você se encaixa ali. Mas eu quero colocar a sua vida diante de Deus agora, porque Ele está te dando uma página em branco para recomeçar a sua história a partir desse momento. Ele te ama, Ele te perdoa e Ele quer te dar vida nova, vida plena, um recomeço na sua história. Se você crê nisso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós não vamos demorar porque ainda vamos celebrar a ceia, então venha rápido. Deus está falando no teu coração. Eu não conheço você, não conheço a sua alma, mas Deus conhece. Ele te perdoa. Ele está te dando uma nova página. Então vem aqui à frente, entregue a sua vida nas mãos dele. Diz: Senhor, aqui estou. Eu coloco meus sonhos, minhas angústias nas tuas mãos. Senhor, eu confesso a ti como meu Senhor e Salvador. Pode vir aqui agora. Não tenha medo, não tenha receio. Jesus não teve medo e receio e vergonha de ficar seminu naquela cruz sangrando por você. Então vem aqui, somos todos irmãos em Cristo.
Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Vem aqui à frente em nome de Jesus, eu quero orar por você. Se Deus fala ao teu coração, este é um novo tempo da sua história. É uma nova página que Deus vai escrever na sua vida. Você se sente amado por Deus, perdoado por Deus? Ele está aqui. Ele quer fazer algo novo na sua história, algo novo na sua família, algo novo no seu casamento. Deus abençoe. Pode vir. Não tenha vergonha, eu quero orar por vocês. Vem aqui à frente. Essa oportunidade é única, intransferível. Deus abençoe. Pode vir. Ele nos dá uma nova oportunidade. O Senhor está aqui neste lugar. Um novo ministério, novos momentos na sua vida. Mas Cristo quer ser o centro de tudo isso. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode vir, em nome de Jesus. Deus abençoe. Você jovem, você criança, você adolescente, adulto, venha. Pode ser sua última oportunidade nesta manhã de colocar a sua vida no altar do Senhor. Venha, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você crê nessa vitória completa em Cristo? Então entregue tudo nas mãos dele agora. Ó Deus, eu quero te agradecer por esta manhã. Quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos de sermos feitos filhos teus em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque naquela cruz o teu filho fez dela um púlpito de pregação, de palavras poderosas, tremendas, incríveis, transformadoras. Obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação. Obrigado, Jesus, por cada gota de sangue derramado naquela cruz. Era para eu estar ali, Senhor. Obrigado porque o Senhor padeceu tudo aquilo por amor a mim, por amor a cada um de nós. Senhor Jesus, nos perdoe. Nos perdoe se nós não temos levado a sério a vida cristã. Nos perdoe, ó Deus, se não temos lidado com a primeira pregação na cruz, o perdão. Nos perdoe, Senhor, se em algum momento não temos cuidado daqueles que são nossos. Nos perdoe, Senhor, se nós não temos vivido com intensidade o tetelestai, está consumado, e entender que somos propriedade exclusiva do Senhor para sempre. Nos perdoe, ó Deus, queremos viver como homens e mulheres que são de fato propriedades do Senhor, canal refletidor da tua glória por onde viver. Que neste momento, Senhor, queremos participar da celebração da ceia, queremos participar com o coração aberto, limpo, puro, porque sabemos que o Senhor nos perdoou e nos deu uma oportunidade de recomeçar. Eu entrego essas vidas aqui no teu altar, Senhor. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor sabe o que cada um tem passado. O Senhor sabe, dentre os 7 momentos na cruz, em qual desses momentos cada um aqui está vivenciando hoje. Por isso, ó Deus, nós confiamos em Ti, descansamos em Ti essas vidas. E como ministro do Evangelho, eu consagro essas vidas no Teu altar. E faço esta oração, Senhor, em nome de Cristo, a razão da nossa vida, hoje e eternamente. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado, diga: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos, depois de dar esse abraço. Eu convido os diáconos, irmãos que vão nos ajudar a vir aqui à frente. Este momento, que é um momento de comunhão, é um momento de celebração.